Olá, sou Lu Azevedo, host do podcast Empreendedoras no Ar. E antes de você começar a assistir esse episódio, clica, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque você vai aprender muitas coisas e eu tenho certeza que o seu negócio será um sucesso. Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Laje Guinão e estou aqui do lado de Lu Azevedo. Olá, gente. Hoje a gente quis trazer um tema muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, gente? Falar um pouquinho de autoestima? Penúltimo episódio do ano. Precisa ser... A época de falar muito sobre saúde mental. Principalmente, e também é a hora de você virar a chave para a saúde, gente. E é muito importante. Para você empreender, antes de tudo, o seu CPF tem que estar muito saudável. Verdade. E hoje, um dos maiores índices é a obesidade, e isso impacta muito na disposição, em como essa pessoa vai seguir a carreira, o dia a dia dela. Então, a gente quer trazer soluções práticas para que você entenda um pouco sobre essa doença, que as pessoas não falam que é doença, mas é doença e precisa ser tratada. Não é verdade? Se você está nos ouvindo no Spotify ou YouTube, por favor, já clica em seguir. Coloca um coração aí pra gente. Olha, 3 mulheres aqui maravilhosas. Coloca um coraçãozinho aí, ó, já segue. Manda para as inimigas. Exatamente. Manda para aquela amiga que você quer que olhe mais para a saúde, porque a verdade é que quem tem saúde pode querer tudo, e quem não tem só quer uma coisa. Ter saúde, pode ter certeza, porque não tem outra frase. E hoje trouxemos, então, para falar desse tema, a empresária e empreendedora médica, doutora Marcela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Larissa. Obrigado, Lu, pelo convite. Vai ser muito bom poder contribuir com vocês e aí com a sua audiência. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso tudo aí. Começando pelo nome da empresa, Vital. E aí, como começou? Como que você saiu lá da medicina e falou, vou dar o salto aí para o empreendedorismo, vou começar... Algo diferente. Não vou ficar só no consultório ou trabalhar no hospital, ou como foi essa jornada até chegar aqui? Não foi tão simples assim. Não foi tão simples, realmente. Teve uma jornada. Eu, depois que saí da faculdade... E eu fui mãe na faculdade, então eu tinha o compromisso de passar imediatamente na residência médica, porque provavelmente eu não teria outra chance, nem tempo para me dedicar aos estudos e tudo mais. E eu precisava passar em algum lugar perto da minha casa. Eu morava em São José dos Campos na época, então eu precisava ficar em algum lugar pertinho para a gente poder voltar para casa, né? Meu marido estava em São José. Então, eu passei ali, né? Deu tudo certo, passei na residência. E por ali eu fui ficando, né? Fiz residência em medicina de família e comunidade, porque desde a faculdade eu digo que eu já era uma inconformada. Já era sistêmica. Já era uma inconformada, né? Eu sentava nos ambulatórios da graduação e falava, não é possível que é só fazer isso aqui, é só prescrição. Eu ouço 5 minutos o paciente e termina numa prescrição, tchau, próximo. Tipo uma linha de produção, né? Linha de produção. E era assim no ambulatório, era assim no pronto atendimento, era na enfermaria, nas clínicas. Enfim, eu falei, gente, eu preciso entrar numa residência que me traga o algo a mais. Então, eu vou para uma residência que vai me ensinar a medicina de verdade. Então, eu escolhi medicina de família e comunidade, que estava mais perto dos mais vulneráveis. Que legal. Então, ali eu pude ser mais humana, né? Escutar da onde vem o problema, da onde está vindo aquele paciente, qual é a história dele, a comunidade que ele vive. Tudo isso interfere na saúde e na doença. Né? Então, aquilo fez muito sentido para a minha formação. E desde 2017, eu comecei a
procurar questões da medicina integrativa, que até então eu não conhecia como medicina integrativa, né? Eu falava, pô, deve ser um cursinho, um workshop, alguma coisa assim. Não, aquilo já tinha um histórico, principalmente na Europa, Canadá, né? A medicina integrativa é muito forte, né? Estados Unidos também é bastante potente. Então, de lá para cá, eu fui buscando informação, formação. Uhum. Hoje, a medicina integrativa ela ainda não é uma especialidade, né? Ela é uma visão da medicina sobre colocar o paciente no centro do cuidado. Né? E, através disso, a gente olhar para ele como um todo, através dos pilares da saúde, que não é só medicação, não é só medicar. Né? Então, corpo, mente e espírito, e dentro de cada esfera dessa, nós temos outros pilares pormenores para olhar, então a gente consegue avaliar o paciente como um todo nessas esferas, né, de corpo, mente e espírito. E é muito legal, eu acho, porque vocês olham todos os detalhes, né? Por exemplo, um exame de sangue tem todos o máximo possível, né? O máximo não possível. Não é um olhar raso, vai lá, não, tá ok. Sim, não é só um segmento dos valores de referência. A medicina funcional integrativa, ela olha para valores ideais, valores ótimos, mas relacionados com o histórico do paciente. Porque a gente não vai tratar o exame, a gente vai tratar o indivíduo. Né? Qual é a queixa, qual é a história dele, quem ele é, o que ele traz, como foi a gestação, a preconcepção desse indivíduo, conta até nessa avaliação. Tá? E é muito interessante mesmo. E o que você acha, assim, como especialista, qual que é o impacto da obesidade na vida de um profissional, de uma pessoa? A doença do século, né? E é a doença que vai mais matar nos próximos anos. É uma epidemia, a gente observou muito isso na pandemia, né? O crescimento da obesidade, porque a gente ficou um pouco mais... quem morreu primeiro também? Foi os pacientes mais obesos, né? Porque é uma doença, de fato, né? Inflamatória, né? Que não acomete só o tecido adiposo, né? Um tecido de gordura, mas sistêmica, né? A obesidade ela é fator de risco para mais de 13 tipos de câncer. Gente. Isso só da área do câncer. Porque danifica as células, né? Danifica as células, inflama as células. Então, tem uma organela, que é uma estrutura dentro da nossa célula, que chama mitocôndria. É uma célula responsável por produzir a nossa energia, né? Todo mundo tem que lembrar da 7ª série que eles aprenderam em mitocôndria. Sim, que é a nossa moedinha energética, né? O ATP. Então, assim... Um paciente obeso que teve COVID, ainda tem outros fatores de risco, genético, cardiovascular, tabagista, sedentário, consumo de álcool excessivo. Imagina o futuro desse indivíduo. Não tem um futuro muito... Não tem um futuro, né? Saudável. E você não consegue executar bem as suas tarefas, né? Exato. Ele fica limitado, né, a fazer as suas atividades diárias. Sim. Cognição fica comprometida, né? Então, desempenho mental, cognitivo, físico, sexual, fertilidade, né? Compromete, porque é um estado inflamatório sistêmico. E é um desafio, né? Porque a obesidade, ela não é só, você não tem força de vontade. Envolve, né, tanta coisa, a história daquela pessoa, como que ela chegou, as dores. Eu adoro assistir aquele programa. Gente, isso é muito mórbido de falar, mas eu adoro assistir Quilos Mortais. Sim. Eu gosto também. Gente... Você viu que tem versão Brasil, né? Olha, não, mas eu adoro o Dr. Now falando, eu gosto só da voz dele. Lá é o hard rock do tratamento para obesidade. E assim, a gente vê também na parte terapêutica, né, porque eles também olham de maneira sistêmica o paciente ali. E sempre tem a ver, às vezes, algo que aconteceu na infância daquele paciente, um abuso, né? A pessoa quer se esconder, tem um motivo muito forte, né? Para impedir aquela pessoa. Então, ela sozinha, às vezes, não vai conseguir realmente dar aquele salto ao emagrecimento e passa uma vida sofrendo, né? Então, assim, que bom que a medicina tem olhado para isso. E, doutora Marcela, você sempre quis ser médica? Eu sempre quis ser médica. Na infância, eu não via a hora dos meus irmãos machucarem, ralarem o joelho. A outra mórbida aí, ó. Um pouquinho. Uma vendo Quilos Mortais, a outra querendo ser médica na marra. Eu adorava. Ralava o joelho, eu ia lá, limpava. O famoso mertiolate, né? Sim. Já pegava o que ardia mais. Nossa, achava pra que máximo mercúrio? Passar aquilo, colar um adesivo, né? Um curativo e tudo mais.
Então, eu fui buscando estar perto dessas coisas, né? E depois na escola, né? No colegial também. Embora eu tenha feito fisioterapia primeiro... Então você já é fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta primeiro. Na época que eu fiz vestibular, tinha opção, né? Primeira opção. Fisioterapia era a segunda opção, porque era obrigatório responder. E eu só passava em físio. Falei, gente, não é possível. Será que é físio que eu vou ter que fazer, né? Acabei entrando em físio, terminei físio, mas o chamado, ele não sai de você. Verdade. Né? E eu, na faculdade de fisioterapia, eu pensava, não, tem mais aí. Né? Que eu já estava naquele inconformismo. Tem mais aí, tem mais aí. Então, quando eu terminei, eu falei, agora eu vou fazer medicina. E como que surgiu a questão da nutrologia? Então, com a questão da residência em medicina de família e comunidade, como a formação da residência ela é no SUS e com uma população muito vulnerável, a questão da alimentação é um fator crítico. Né? Nem todo mundo tem tudo na mesa. Embora a gente já saiba que o que está na nossa mesa é o nosso remédio, Sim. Eu precisava ensinar as pessoas a comerem bem com aquilo que elas tinham. Porque eu não tinha condições de falar para o paciente, você precisa comer isso ou aquilo. Porque não é o que eu quero que ela faça, é o que ela consegue fazer. Né? Em tudo isso, né, durante o meu tratamento, é baseado nisso. Então, eu pensei, eu preciso ter formação em nutrição. Então, eu fiz pós-graduação em nutrição clínica e só depois eu fui fazer nutrologia. Porque aí a nutrologia, né, ia estudar mais a fundo as doenças relacionadas à falta de nutriente, por exemplo. Nossa, né? Que legal. E os pacientes obesos que passam por bariátrica, eu falo que eles trocam a doença, né? Troca a obesidade por deficiência nutricional. Porque às vezes estão desnutridos e nem imaginam. Já estão desnutridos, né? E aí faz a cirurgia bariátrica, vai tirar um segmento lá do estômago, do intestino, responsável por absorver um número X de nutrientes. Sim. Então, ele vai ser um eterno desnutrido. Então, o médico precisa saber de nutrição, precisa saber de nutriente, precisa saber de caloria, de alimento. A bariátrica ela tem que ser realmente uma decisão quando é a última escolha do paciente. Ah, sem dúvida nenhuma. E quando o paciente né? faz... Quando põe ele em risco, então, né? o paciente faz a bariátrica e depois engorda tudo de novo. É esperado que nos 2 anos seguintes da cirurgia há um reganho do peso. Porque às vezes a compulsão não foi tratada, né? O motivo. É a causa, exatamente, né? A medicina funcional integrativa, ela traz isso à tona, sintoma, trata a causa. A causa. Então, se tem fator genético, hoje na nutrologia tem uma questão da nutrigenômica, da gente entender o DNA desse paciente relacionado ao nutriente que ele tem deficiência e trabalhar o comportamento do DNA nutrindo o paciente. Porque a gente não muda nosso DNA, certo? Sim. Certo. Mas a gente consegue, através da nutrição, mudar o comportamento para uma doença X que ele tem ou para um desenvolvimento de uma obesidade na fase adulta. E sabe que a gente tem 2 patrocinadores aqui do programa, mas a Elis do Vila, ela começou o negócio dela por causa dessa questão da nutrição. Olha que coisa, ela vendia salgado e aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas você não consegue trazer assim uma saladinha, um frango, uma comidinha de verdade? E aí ela cresceu o negócio dela trazendo esse prato colorido. Perfeito. E foi uma demanda das futuras enfermeiras. Que ela estava ali numa faculdade e aí elas falaram, nossa, mas a gente queria. Ela falou, tem, que a mente empreendedora... Lógico que tem, amanhã vai ter aí. Não tinha, mas começar a ter. E hoje o maior... o que é mais forte lá é a parte das saladas, de legumes, de realmente ter a comida de verdade, né? Sim. Comida de mãe. Porque, assim, na verdade, as pessoas às vezes confundem que precisa de ter talvez algo muito extraordinário, caríssimo, suplementação absurda. E, assim, o nosso arroz e feijão brasileiro já é lindo, né? Sim. Se você comparar com outros países. Com os legumezinhos ali, já tá melhor do que muita coisa. As pessoas precisam entender que não precisa ter medo de comer, mas elas precisam aprender a comer. Então, as dietas restritas já estão caindo por terra. Sim. Não é sustentável. Lógico, elas fazem sentido ali numa fase aguda, talvez, né, de um acompanhamento para emagrecimento, obesidade, mas elas não são sustentáveis.
O paciente não consegue levar isso para frente. Prazo, né? Vamos até falar de uma polêmica aí que tá rolando na internet, né? A Virgínia é uma pessoa muito influente, né? Virgínia... qual que é o nome dela? Fonseca. A gente tem cola e aqui. ela tá fazendo uma dieta do ovo. Não sei se você chegou a ver. Eu vi, acompanhei. Misericórdia. Vocês não têm noção... É desinfluencer, né? Na verdade. Mas vocês não têm noção de quantas pessoas que acompanham ela... Fizeram junto. Que estão fazendo junto. Então, isso aí é uma loucura. É complexo. Aí saiu uma nota essa semana que ela estava fazendo isso como estratégia de marketing para lançar o whey protein dela. Isso, foi isso mesmo. Foi para um lançamento, mas né? É uma alimentação horrível, né? Super restrita, deficiente de outros nutrientes, né? Embora o ovo lá seja rico em albumina, proteína, colina... excelente para o cérebro. Nem deve ser verdade que ela ficou comendo só ovo. Não. Claro que não. Olha que absurdo. Claro que não, gente, né? Não é sustentável. Mas olha aqui, e as pessoas caem nessa cilada, gente. Cai porque as pessoas estão carentes de alguma coisa. Tudo que é excesso é falta de alguma coisa. Verdade. Por isso que a gente fala, os bons têm que ir pra internet, porque senão acontece isso, ó. Falando de jogo de tigrinho, de não sei o quê, agora eu não assisto ela. Não, é difícil a disputa, né? Então. Desinfluência. E é complicado. E você, nessa área da parte integrativa, qual foi o seu desafio maior, assim, que você sentiu, assim, nessa carreira, nessa trajetória toda sua? Olha, primeiro foi com a residência. Toda vez que eu falava da minha especialidade, as pessoas faziam, oi, o quê? O que é isso? O que faz? De onde veio? Sendo que a medicina de família e comunidade é a medicina original, né? Ela já foi residência, né, nos primórdios da medicina no Brasil. Depois, por um tempo, ela saiu de campo como residência e depois voltou. Então, eu enfrentava isso, né? Médica de família... médica isso do postinho. É muito comum nos Estados Unidos, porque a gente vem ver na Europa, filmes, séries. Na Europa você não passa no Canadá. em especialista sem antes passar num médico de família. É ele que e vai vão, direcionar para onde você vai e se você vai. Sim. Então, é questão cultural também. Exato, né? Exato. Cultural. A gente tem esse costume. Tem uma questão também de mercado, que infelizmente no nosso país tem essa questão também. A gente viu aí a polêmica dos implantes hormonais, né, nas últimas semanas. Sim, retornou agora, né? Já retornou, então há uma questão de mercado também, dos médicos que não fazem, dos que fazem, e claro, dos profissionais não médicos que fazem sem autorização, que vendem como chip da beleza, né, e não é isso, né? O implante hormonal é para quem precisa, para quem merece fazer. Então, agora voltou ao normal. E sabe o que é complicado? Agora a internet chegou e não adianta, né? Ela já está aqui e a gente tem muita informação. Até as pessoas fazem alguns memes. O café não pode. Aí a pessoa larga de tomar o café. Não, o leite é inflamatório. Não vou tomar o leite. Sim. Eu vou tomar o suco de laranja. Tem muito açúcar, né? Então, assim, tá muito complexo pra gente que assiste, que acompanha tudo, né? Isso aí não é só na internet, na TV, é em tudo. E como que vocês, da medicina, estão conseguindo inovar com um mercado tão complexo assim? É complexo competir com esse tipo de coisa apelativa, né? Que chega a um nível de apelação na internet. E a gente vai ter que lidar com todo tipo de público. Um público que é mais consciente, que tem um pouco mais de conhecimento, ou que busca tirar a dúvida diretamente da fonte. Então, assim, é um problema... Vamos colocar um problema entre aspas, porque também essa concorrência faz com que todo mundo fique em dia estudando, eu espero, né? Mas eu vejo assim, o cliente vai ter que começar a buscar na fonte. Sim. Né? E o que a gente vai fazer de diferente? A gente tem que ter a plena consciência de que a gente está fazendo um bom papel, levar uma informação justa e baseada em ciência, né? Para mim, eu estou falando assim, pessoalmente, é muito ruim. Eu me sinto incomodada de sempre ter que ir na internet e ficar provando que aquele tratamento, baseado naquele artigo científico, é eficiente. Isso desgasta o profissional, né? Por mais um bom trabalho que a gente faça, é uma coisa desgastante, né? Mas é preciso fazer, a gente precisa levar a informação de qualidade. E o cliente, ele vai ter que ter esse discernimento. De procurar na fonte, de ligar na clínica, no consultório, e entender, tirar a dúvida como é o tratamento. Sim. Hoje, lá na Vital, a gente abre horário na agenda para visita.
Que legal. Então, a gente tem alguns horários de 15 minutos, onde eu faço o tour com o paciente, mostro as salas, explico como é o nosso foco funcional integrativo, como ele funciona, os tratamentos que a gente faz, né? E ali ele decide se faz sentido para ele. Sim. Né? Se ele não vai presencial, a minha assistente tem esse treinamento para orientar. Muitas vezes a pessoa liga e pergunta, é endócrino ou é nutrólogo? E é importante, né? Ele primeiro conhecer para ter uma tomada de decisão. Sim. E eu falo que do mesmo jeito que a internet está aí para trazer desinformação, ela também nunca a gente teve tanto acesso e facilidade de saber a resposta certa. Porque na minha infância, né, a Barça acabava ali. Letra C, só ia esse assunto aqui e acabou. Mas eu queria saber, mas não tem. Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, de 98 para cá que as coisas foram melhorando. Mas agora a gente está a um passo de perguntar para o ChatGPT e ele conseguir falar alguma coisa. Existe artigo científico, prova sobre isso? E quando que foi, a gente tem uma pergunta clássica aqui, temos 3 perguntas finais aqui. Quando que foi o seu salto ao empreendedorismo? Quando você falou assim, vou empreender? Quando eu fiquei limitada no meu poder de fazer mais pelas pessoas. Nesse período, eu ainda atendia no SUS. E quando eu solicitava alguma coisa que estivesse dentro do escopo do SUS e que eu sabia que poderia ter naquela unidade e eu não era atendida no meu pedido e eu era limitada a fazer mais para o meu paciente, aquilo foi me frustrando muito. E aí eu decidi sair. Eu quero ter meu espaço, meu lugar, com as minhas regras. Exato. Eu falei, não, eu vou fazer a medicina que eu acredito que funciona aí veio para a doutora cada Marcela um. inconformada que... Sempre, inconformada sempre, né? Porque é isso que me faz buscar mais para o outro, né? E, consequentemente, lógico, eu me posicionei, né? Eu também quero ter uma vida boa, né? A gente não vai ser hipócrita e dizer que não, não é? Lógico. Mas... Acho que falamos isso no episódio da chefe Marcela. Foi. Que eu falei, olha, qualquer profissional hoje que não olhe para o seu negócio, qualquer empreendedor, querendo escala, ele não está empreendendo certo. Exato. Ele não é empreendedor, ele é autônomo, é diferente. Né? Porque o empreendedor, o empresário, ele sempre vai ter que olhar. Escala, sempre. Escala tem que ser possível aqui nesse meu negócio, de alguma maneira, né? E não depender só daquelas horas, porque acaba que os grandes profissionais, até médicos extraordinários, ou dentistas, ou demais profissionais que trabalham com hora, ele fica limitado ao máximo de horas que existe no mês. Então, chega um X ali e acabou. E aí, às vezes, o menino tá lá na internet, é uma Virgínia, né? Que não terminou a 8ª série, sei lá. Nem sei se ela terminou ou não. Não me odeio por isso, eu não a conheço. E tá faturando, tá escalando. Cria negócio escalável, né? Então, por que o bom profissional não pode escalar? Não é? Porque isso é incômodo nas pessoas. Porque eles têm dificuldade de aceitar a mudança ali, exato, né? Mas já chegou. E ela atende a dor do outro, certo? Atende, resolve. Ela resolve um problema. Ela está resolvendo um problema. Então, assim, eu vi que eu estava vendo que eu não conseguia mais resolver o problema das pessoas só com aquilo ali. Tudo bem que uma caneta, um carimbo e uns tetos resolvia uma parte dos problemas, mas não resolvia todos. O médico de família tem como diretriz resolver 95% dos problemas. E eu não estava nem atingindo essa meta teórica. Então, foi a partir daí que quando eu voltei para Itajubá, na pandemia, de São José para Itajubá... Mas você já era daqui? Eu não nasci aqui, eu sou de Juiz de Fora. Meus pais vieram para cá depois que meu pai passou num concurso. E aí, a cidade mais próxima para ele escolher de Juiz de Fora era Itajubá. Então, eu estou aqui desde os 7 anos de idade. Aí, eu casei e fui para São José. Aí já ficou por lá. Fiquei por lá. Então, nesse momento, agora é a hora de eu abrir o meu espaço, né? Fazer a medicina que eu acredito, que atinge os pacientes, que eu crie vínculo, né? Que eu possa promover... Já começou com a Vital, deixa eu ver aqui. Já começou com a Vital, né? De ser algo vital para as pessoas. Já escolheu. E você começou sozinha esse empreendimento? Comecei sozinha. O meu marido é meu grande parceiro hoje, né? No meu negócio, ele também me apoia, me ajuda na administração. Olha que então, tá junto comigo. Gente, eu amo! Acertou. Meu favorito. Vocês já sabem de onde vem, né? Se não for da Silmara, Querida Silmara Bragoni. Isso é presente, viu? Joia térmica. Ai, que delícia. Gente, eu fui na salada. Eu amo. Que bom que vocês gostaram. Viu, nesse mimo. Que press kit. Hoje a sua equipe, ela tem quantos profissionais lá, Marcela?
Hoje sou eu, como médica nutróloga, eu tenho uma nutricionista, que é a Larissa Saggioro, tenho uma biomédica que faz terapia capilar, que é a Aline, e a equipe hoje basicamente é isso. Eu tenho outros colaboradores que não estão dentro da clínica, mas que participam do cuidado, né? Então, tem gastro, tem outros nutricionistas que nem são da cidade, são de fora, porque já são pessoas que caminharam junto comigo e que eu trouxe para os meus pacientes, né? Como eu atendo muito obesidade, emagrecimento, doença autoimune ou alguma doença relacionada à desnutrição ou deficiência nutricional, esses profissionais foram agregando. Que legal. E onde que é a clínica e como eles encontram a clínica nas redes? Então, a clínica está em Itajubá, na rua Tiago Carneiro Santiago, 289, no centro. E no Instagram, @clinicavital.itajubá. Tranquilamente você acha, está no coração de Itajubá. Está no coração. É uma clínica que fica na esquina. Isso, ali, muito muito fácil. Tranquilo de achar. E consegue agendar, encontrar lá no Instagram. Você vai encontrar tudo que tem, os profissionais. E temos uma pergunta aqui sobre quando que, nesse momento que você empreendeu, você teve aqueles dias de empreendedora que falou assim... Pra que eu fui inventar? Não fiquei lá no SUS, gente. Eu não fiquei em São José. Pra que eu fui inventar? Teve os dias do pra que eu fui inventar? Tem. Não tem esses dias? Tem todos os dias, quase. Tem todos os dias. Não porque todos os dias é um desafio, né? É um desafio. Eu atendo uma gama muito grande de questões, né? Sim. Tanto de saúde quanto de doença mesmo, né? Demandas dos vários pilares da saúde, né? Principalmente saúde mental, né, que está relacionada às alterações físicas. Então, assim, não é fácil, né? Mas foi algo que eu escolhi fazer com muito amor. Sim, eu gosto de fazer essa pergunta para as empreendedoras que estão escutando, saberem que às vezes a gente olhando de fora, fala assim, nossa, aquela clínica, doutora Marcela, tão bonitinha. Nossa, não tem nenhum problema, ninguém tem problema. E, na verdade, todo mundo tem. E é um desafio quando a gente é apaixonado no nosso produto, no nosso trabalho, quando a gente ou é criticado, ou não é entendido, não é compreendido, a gente às vezes faz as coisas com tanto carinho. Só você sabe quanto custa uma sacola. Sim. Quanto custou parar e criar esse press kit. Desde essas pequenas coisas até liderar uma equipe. Sim. Liderar pessoas não é fácil, né? Lidar com clientes, não é? Fazer pós-venda, pensar já na estratégia do próximo ano. São tantas demandas porque a gente forma para ser especialista naquilo ali. Em tese, eu vou fazer só X. Mas quando você vai para o mundo, você fala, nossa, se eu ficar só no X, não vou alcançar o que eu gostaria. Principalmente o médico, que não tem formação nenhuma em administração, né? Exato. Quanto mais desse universo, né, de redes sociais. Então, assim, é algo que a gente tem que, paralelamente, ir estudando e se aprimorando. Por mais equipe que você tenha, você, de alguma forma, é a cabeça. Sim. Você tem que liderar, você também tem que trazer a equipe para perto de você. Ela tem que vestir a camisa da sua missão, da sua visão, do seu propósito. E isso tem que ser feito todos os dias. É um trabalho todos os dias. Então, você acorda e dorme pensando no seu negócio. Não tem jeito. Não tem sábado, não tem domingo. Não tem jeito. Por mais que a gente frise, precisamos cuidar do CPF para você cuidar bem do CNPJ, isso é absolutamente verdade. Mas você dorme e acorda pensando no seu negócio. Principalmente quando você faz para resolver a dor do outro. Sim. E eu acho que o foco seu bastante essa parte do emagrecimento, né? Eu tenho muitas clientes que são pacientes suas, que eu vi muito resultado. Aí eu falei assim, a gente tem que trazer a Marcela para falar um pouco desse assunto, falar da clínica, que eu acho importante saber que a gente tem um lugar aqui em Itajubá que possa ajudar as pessoas. Porque, olha, mexe com a autoestima. Eu faço dieta para emagrecimento, já fiz vários tratamentos, só que eu tenho a compulsão. Então, sempre eu tenho o reganho. E eu acho muito interessante saber que tem tecnologias novas que vão poder ajudar de uma forma mais tranquila, né? Não precisando de compulsão, né? Sim, o tratamento da obesidade, ela é multiprofissional, multifatorial. Então, exige acolhimento desse paciente, né? Na sua totalidade, para a gente entender a fundo as questões da obesidade. Parar de falar que é só fechar a boca. Que é preguiça. E não é verdade. Não é verdade. Não é.
Às vezes a pessoa fechou a boca, fez de tudo, mas ela não consegue perder, dependendo da idade, né? Vai só piorando a situação. E para a gente finalizar aqui, temos uma perguntinha capciosa aqui, ó. Quer mandar uma indireta para alguém que não acreditou em você ou uma pergunta misteriosa? Olha, só de eu falar essa frase, a turminha do tradicional vai entender. Ah, que legal! Que a medicina funcional integrativa é o futuro da medicina. Um rio... Você já viu o rio voltar para trás? O rio não volta, né? Ele vai de encontro ao mar, que é uma coisa tão ampla e profunda. Então, a gente veio para ficar. Vai ter que aguentar. Se preparem. Muito obrigada, doutora Marcela, pelo seu tempo, por dividir conosco seu conhecimento e também por acreditar no seu negócio, né? E buscar, porque eu falo que empreender é abrir portas quando ninguém quis abrir a porta que a gente gostaria que existisse. Né? A gente põe uma janela onde tem parede. E é mais parede. interessante, sabendo da sua história, dessa parte humana sua, que está precisando de muito profissional humano hoje para cuidar do outro, né? Sem dúvidas. E isso faz toda a diferença, né? Gente, eu vou falar como uma pessoa que não gosta nem de exercício físico, e sempre fiz, né? Mas não é a minha paixão, que eu estudo muito, eu adoro estudar a ciência, até teve a Luísa e o Lucas aqui, eu falei, gente, eu podia fazer uma cirurgia em vocês, que eu sou a pessoa que mais estudou coisa de medicina que vocês conhecem. Eu praticamente podia ser médica, brincando com eles, que eu adoro essa área. E aí, lendo o livro de inteligência emocional, do Daniel, a primeira coisa que ele fala, para você ter inteligência para lidar com o que você sente, e o corpo sente primeiro e depois que vem para o racional, né? Você precisa ter... o tópico 1 do livro era... Do livro não, né? De como construir essa inteligência. Era alimentação e exercício físico. Gente, eu falei, não acredito. Eu pensei que eu ia ler, que ele ia falar aqui que eu só tinha que estudar algumas coisas. Não, a primeira coisa é isso. Porque ele fala, está muito ligado à parte fisiológica, com várias sinapses, com muitas questões que acontecem dentro de você. E realmente o corpo fala mesmo. Muito. Então, se você não faz exercício e não se alimenta bem, não vai ter como você também ter saúde mental. É porque é corpo são, mente sã, como você trouxe. Exato. O nosso cérebro, com a atividade física, ele libera um fator de crescimento que chama BDNF. Que eu falo, é a única parte do nosso corpo que a gente tem que engordar. É essa parte do cérebro que chama amígdala. E esse fator de crescimento, ele é estimulado com atividade física. Verdade. Então, para você ver que a atividade física é remédio. É remédio. É obrigatório, é inegociável. E segundo ele, ainda tem que ser musculação e aeróbico. Não pode ser nem só um que dá diferença. Se você tiver que escolher, escolha musculação. Eu falei, não é inteligência emocional. Eu falo, não para a saúde em si. Tá. E eu lembro do exemplo que ele deu das amígdalas. Ele falou, olha, pode acontecer até um sequestro emocional. Então, dependendo do jeito que você tá, se você não cuida dessa parte da saúde física, você pode ter um problema. Sim. E eu lembro também de ter ficado chocada com um exemplo de uma pessoa que sofreu um abuso. Um tema pesado para esse final, viu, gente? E que ela ficou parada. Mas nesse exemplo que ele estava explicando, de por que ela não consegue gritar, não consegue fazer, não consegue pedir ajuda, é porque realmente o corpo recebe e fala primeiro, e ele fala, olha, você vai ficar hipotônico aí, como algum, tipo, um escorpião, né? A gente é animal, no final das contas, né? Então, não tem como eu desligar saúde mental da saúde física. Então, vai ter que olhar, procurem lá, seja a doutora Marcela ou qualquer outro, para cuidar. Não fiquem vendo dietas de internet. De jeito não dá comer ovo, não. Deus, não, gente, vamos aprender a comer, né? Para não ter que fazer. Exato. Chegar nesse ponto. Procurem conhecimento e procure a medicina, né? Se você conectar com a tradicional, tudo bem, mas também quiser conhecer, sim, tem uma os visão 15 funcional integrativa. para conhecer aí isso. a visão, né, mais sistêmica de tudo, que eu acho que é o futuro mesmo. Exato. Não tem como não olhar mais pro todo, né? Não tem. E bora cuidar da saúde em 2025. Bora. Vem Bora aí lá. 2025. Estamos com vocês. Laura. Obrigado, tchau, eu. Gente. Tchau, tchau. Até a próxima.